Que assunto maravilhoso! A gente vai falar hoje sobre finanças para casais. Será que quando a gente quer falar de dinheiro entre duas pessoas dá certo? Como é que faz para a gente não brigar? Para isso virar uma coisa bacana no relacionamento? Quem sabe até melhorar o seu tcheco-tcheco ali, né? Porque às vezes, né, gente, quando a gente tá com problema financeiro, nem para isso a gente tem cabeça. Quem nunca? Muito bom! E olha, hoje a gente tem uma convidada super especial que eu sei que vocês gostam muito, que é a psicóloga Camila. E ela vai falar sobre isso com a gente, porque muitas coisas, gente, estão relacionadas com o nosso comportamento. Então, ó, já vi que ela tá por aqui, ó, Sabrina entrou, boa noite, linda. Olha, tem mais gente por aqui. Ai, tem uns nomes que eu não entendo, gente, mas aí vocês me perdoam, tá? Manda um oi aqui. Aproveita que a live tá começando e envia pra geral, tá? Dá coraçãozinho aí, vê se tem gente online, tá verdinho ali, significa que a pessoa tá por aqui, então manda pra ela essa live que eu tenho certeza que ela vai aprender muito. Porque essa live aqui, gente, não é só para quem está em um relacionamento. Se você tá na pista, vem também. Vai saber o que fazer quando o mozão chegar ou a mozão chegar, né? Olha quem está aqui! Tudo bem? Tudo bem, Kai? E você? Tudo ótimo. Tá me vendo bem? Sim, estou Vou vendo, tomar tá luz. muito bom. Olha, tem uma galera entrando, provavelmente já já o pessoal do teu Instagram aí. Muito bom ter você de volta. Fazia muito tempo que você Obrigada. não vinha É aqui. verdade. Tava com saudade já, porque eu sei que a gente vai dar altas risadas hoje. A gente já se Ó, tem prepara uma para isso. galerinha. Exatamente. Então, olha, Caio, eu tava falando aqui pro pessoal da importância desse tema, que é falar sobre finanças para casais. E isso afeta Uhum. tantas coisas, né? Eu brinquei aqui no começo, mas é sério, né? Quantos casais aí, de repente, se separam por conta de problemas financeiros? E eu trouxe aqui até algumas informações, ó. Tem uma pesquisa do Infomoney que falou que dos top 5, né, de causas entre problemas entre casais para se separar, o falta de dinheiro apareceu em quarto lugar. Então, já é um dos top, Significativo, né? sim, já é um dos tops da lista aí, né? Ó, tem uma outra pesquisa do SPC Brasil que fala assim, ó, que o dinheiro é o principal motivo das brigas nos casamentos, segundo 37,5% das mulheres. Elas foram entrevistadas e falaram, olha, praticamente aí 40% dos problemas das brigas que eu tenho aqui é por causa de dinheiro, É muita né? coisa, é um número muito grande, né? Exatamente. Então, gente, vejam como esse assunto é importante, né? Não é algo irrelevante, não. Na nossa sociedade isso afeta muito. Então, agora, sabadão, Dia dos Namorados, eu não podia deixar de trazer esse tema aqui para o pessoal, né, Cá? Sim, mesmo porque para muitas pessoas falar, né, sobre isso pode até ser um tabu, né? Sim, E a gente trazer esse tema normalizando essa conversa, eu acho que pode trazer uma ideia assim diferente sobre isso para as pessoas, né? Não precisa ser um drama. não, Não não precisa ser um precisa. drama, né? Então, como fazer isso no nosso dia a dia, né? No relacionamento de uma maneira que traga solução e que não aumente o problema, porque eu vejo que um dos grandes problemas é não falar sobre, né? Vamos Exatamente. jogar para Já debaixo do começa daí. tapete. Começa daí. Então, né? A gente não fala sobre ou não conto que eu tô com um problema ou que, sei lá, eu tô com uma dívida, não sei, tem tantas possibilidades. Sim. Então, o primeiro ponto eu vejo que é esse, é trazer a ideia aqui de que não precisa virar uma guerra. Sim, se já virou, a gente vai te ajudar, calma. É. Ó, antes da gente entrar no tema Teca, eu queria que você se apresentasse. Vai que tem alguma pessoa, algum ser que ainda não te viu aqui nesse Instagram, né? Chegou muita gente nova, querendo ou não, de alguns meses pra cá, então pode ser que eles não te conheçam mesmo. Vai, tô Tá, brincando. Fala o que que você faz, como que eles podem te achar, enfim. tá. Bem, eu sou psicóloga, né? E eu tô aqui no Instagram praticamente todos os dias.
Eu sou psicóloga clínica, então a demanda é voltada só para o atendimento clínico, né? Eu trabalho com uma abordagem que é focada em comportamento, então isso é importante falar também, porque o que a gente vai falar aqui é sobre comportamento, né? Uhum. E é uma abordagem muito interessante, porque o nosso foco sempre é estabelecer ali alguns objetivos e resolver problemas. Basicamente isso. Né? Então, desde o início da carreira atuando com clínica, então eu já vi muita coisa, ouvi muita coisa. Então, eu vejo que falar sobre comportamento humano é uma coisa que gera em mim bastante paixão, justamente por saber que existe a possibilidade de mudança. Né? Boa. Até falando nesse ponto de hoje, se é um problema na vida das pessoas, comportamento é possível mudar. Apesar de a gente ouvir muito, ninguém muda, né? Não, a pessoa, ela nasceu assim, vai morrer assim. Não necessariamente. A gente nunca diz que é uma coisa fácil, porque não é, mas é uma coisa possível, né? Então, é importante deixar isso claro. Fácil é não. Mudar comportamento exige um esforço muito grande, mas é possível, né? Então, E tem o lance da pessoa querer também, né, Cá? Se a total. pessoa te busca, te pede ajuda, já é um passo bacana, né? Porque ela já está disposta. Tanto que a gente, aquela pergunta clássica que a gente faz no primeiro atendimento, eu digo que nenhuma pergunta que o psicólogo faz é uma pergunta que vem do além, sabe assim? Tudo tem um porquê. Então, quando a gente pergunta assim, por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Se a pessoa fala, porque meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão mandou, já, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, eu estou aqui porque eu percebi, porque eu, né, sei lá, tô com tal problema, porque eu tô... Até nisso a gente observa o quanto a pessoa está ali, né? Bacana. E aí, quando a gente está falando de finanças para casais, acho que isso é legal também. Quem estiver aqui na live já demonstra que quer aprender sobre o tema, já quer agir diferente, quer aprimorar. De repente até tem uma boa relação, mas quer ouvir um pouco mais, né, para ajudar e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar, Cá, pela sua opinião, pelo que você vê do que chega para você ali no consultório, qual que é o melhor momento para os casais começarem a falar de dinheiro? É no começo? É quando decide casar? É depois que junta as coisas? O que você percebe do que você ouve? Olha, assim, eu percebo que quanto mais se adia, pior fica. Então, qual o melhor momento? Desde o primeiro dia. Desde o Claro, primeiro encontro. assim, tudo bem, você não vai conhecer a pessoa e falar, então, olha, primeiro encontro, vai. Eu tô endividada, tô com um puta problema. Não, não é isso. Mas, assim, Já broxou, né? Acabou. não, Se tinha um pós, depois acabou de terminar. acabou ali. Mas assim, veja que é importante desenvolver isso desde sempre, porque para algumas pessoas pode ser um assunto mais difícil. E se a gente for pensar, vai na linha tradicional, namoro, casamento, o namoro é um período de teste, né? Então, veja, se eu deixo para falar lá quando eu for noivo, quando eu for casar, que eu tenho um problema com dinheiro, ou que eu tô endividado, ou que eu não sei lidar com dinheiro, enfim, qualquer coisa que você queira falar, você já passou por um monte de etapa, né? E o namoro, ele é importante para você desenvolver várias coisas. Então, diálogo. Se você não conversa sobre isso, como que você vai pensar em construir um casamento? Entende? Então, assim, eu vejo que o melhor momento é agora. É hoje. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou casado e nunca falei isso com meu pai. Tudo bem. Fala agora. Então, assim, o melhor momento é o agora. Para você que tá, tipo, começando, agora. Para você que já é casado há 10 anos, passou um tempo, sim, porque passou, acabou, não vamos amargar isso. Fala agora. É claro que quanto mais cedo começar, melhor. Porque você consegue construir. Pensa, se você tá namorando, você pretende se casar um dia com a pessoa. É importante que você saiba como ela lida com o dinheiro. Sabe assim? Como que ela se organiza? Porque isso a gente sabe que gera influência, né? Os dados aí, eles não mentem. Né? Exatamente. Você me fez lembrar que no ano passado
eu fiz uma turma de workshop de finanças para casais e vieram vários casais. E eu fiz um exercício simples com eles, né? Perguntei ali, vocês sabem quanto o outro ganha? Alguns disseram que sim, e outros já olharam um para o outro assim, eita, já começou assim. Mas, ó, você me fez lembrar de um atendimento que eu fiz de uma pessoa que morava junto, era casado, né? Morava junto, e essa pessoa falou assim pra mim: eu não falo pra ela quanto eu ganho, porque eu sei que no dia que eu falar, vai virar uma guerra. Porque eles tinham uma divisão X lá, né? Então ele mentia. Sei lá, não Pois sei. é. Ele não abriu pra mim, ganho, sei lá, 10, 12, 20, não sei, 5. Mas ele Não, falou, e ela aí não faz começa, ideia. sim, e aí começa uma coisa que a gente chama carinhosamente, para ficar didático para vocês, de traições financeiras. A gente começa a fazer traições no nosso dia a dia. A gente não conta quanto a gente ganha, e isso pode ter dois problemas, né? A pessoa que está com você pode achar que você ganha muito mais e te propor coisas que não cabem no seu orçamento, e aí você, para não ficar numa situação chata, constrangedora, você vai dizendo sim. E aí, dá-lhe cartão de crédito, dá-lhe cheque especial, porque você não quer contar. Ou o inverso também é verdadeiro. Ou a pessoa acha que você ganha muito menos e ela fica ali tentando, né, bancar tudo, fazer tudo, ou então até deixar de fazer coisas porque acha que você não consegue acompanhar, né? Então não fica legal. É importante que a gente saiba quanto o outro ganha, até para a gente ter essa noção do que pode ser proposto, o que não pode, enfim, né? E até para pensar no que é um relacionamento, né, Sam? Porque se a gente for pensar, é uma construção. Então, vamos lá. Você namora, vai casar, você quer construir coisas, né? Você não tá com a pessoa por estar. Então você quer viajar, você quer construir uma casa, você quer ter uma família, você quer coisas, né? E se a gente for falar de maneira muito prática, muitas coisas, se não todas, mas grande parte delas, a gente tem o dinheiro envolvido. Se eu quero viajar, dinheiro envolvido. Se eu quero ter uma família, dinheiro envolvido. Se eu quero dar um upgrade no meu plano de saúde, dinheiro envolvido. Se eu não quero sair do aluguel, quero ir para casa própria. Então, assim, não tem como escapar do dinheiro, se a gente for olhar, né? Então, se é uma coisa que está presente na nossa vida, é muito difícil você construir planos realistas baseado numa mentira. Concorda? Sim. Como que eu vou fazer um plano eficiente, bacana, se eu acho que meu marido, minha mulher, meu namorado, minha namorada ganha X e a pessoa ganha 2X? Então, é muito importante a gente ter clareza de que o fato de você contar e ser claro, o objetivo principal é fazer com que aquilo funcione, né? E não para virar uma guerra, como esse meu paciente um dia falou. Vai virar uma guerra. Tá errado. Exatamente. Né? Não precisa virar uma guerra. E é justamente por isso que eu digo, qual é o melhor momento? Agora. Claro, né? Dentro ali dos limites, como a gente brincou aqui, não precisa no primeiro dia rasgar o verbo, mas entendendo que, puxa vida, se é uma construção que eu vou fazer com essa pessoa, eu não posso deixar o dinheiro fora da minha relação. Não, porque isso vai, em algum momento vai, entendeu? Sim, e aí, com certeza. Para evitar, que a gente falar sobre sexo é importante? Sim, mas por que as pessoas não incluem o dinheiro? Né? Porque, Pois meu Deus, dinheiro, meu Deus do céu, aquela coisa, né? Dinheiro é bom. Né? A gente fala muito isso nas nossas lives. Proporciona coisas boas, né? Como é que a gente vai falar que o dinheiro é ruim? Talvez seja ruim o que algumas pessoas fazem com ele, né? O significado que elas dão para o dinheiro. Exatamente. Mas quando uma pessoa sabe usar, exatamente, na verdade, proporciona coisas ótimas. O dinheiro te ajuda a viajar, o dinheiro te dá conforto, o dinheiro paga um plano de saúde bom, o dinheiro você come melhor, você vive melhor. Então, falar sobre, como eu falei, naturalizar esse assunto é muito fundamental para qualquer relacionamento dar certo, funcionar bem, né? Sim, com certeza. E aí, ó, já aproveitando para dar uma dica para vocês, a gente brincou aqui do primeiro encontro, né? Se você tá nessa fase, talvez você não vai sair falando tudo exatamente no primeiro encontro, mas o jeito que vocês vão definir o local e o jeito de pagar a conta já vai começar a dizer
como vocês vão lidar com o dinheiro. Então, cuidado, né? Então, nesse dia, pergunte qual é a sugestão para você ver se cabe no seu bolso, né? Se não couber, faz uma outra proposta. Entenda se, né, no final, quando a conta chega, olha, eu costumo rachar, como é que nós que vamos você fazer? acha, né? O que você acha? Você sabe E que fala eu tenho até um caso assim, interessante de uma menina que foi lá no primeiro encontro o rapaz, né, no caso, ele aceitou dividir. E ela ficou assim, ofendidíssima. Sabe assim? Ela, mas como assim? Primeiro encontro, não sei o quê. Veja como uma coisa que ela pode ser simples, ela pode virar um negócio enorme na cabeça da pessoa, né? Ela ali já tirou um monte de conclusão, tipo, o cara é pão duro, o cara, tipo, pensou várias coisas. Aí é o que falamos sobre isso, olha. É muito difícil você concluir isso né, com uma atitude. Mas, ao mesmo tempo, já ouvi relatos de pessoas mulheres que não gostaram do homem ter insistido em pagar, né, ali o prêmio. Porque não? Porque como assim? Eu consigo pagar a conta, eu consigo rachar a conta. Veja como cada um leva essa relação com o dinheiro de forma diferente. São visões diferentes. Uma se ofendeu porque se ofereceu, vamos dividir? Aí o rapaz, vamos. Para ela foi, porque eu acho que na cabeça dela, eu vou me oferecer só para não ficar chato, mas se ele for um cavalheiro, ele vai pagar, entendeu? E ele aceitou e ela ficou ofendida, não gostou. A outra, a mesma situação, ela não gostou porque ela... Não, como assim? Eu posso é muito pagar individual isso, né? Mas eu achei excelente o jeito que você falou, né? Você pergunta o que a pessoa acha, o que ela pensa, o que ela propõe, né? Tudo bem para mim, ou tudo bem a gente dividir a conta, o que você acha? Não, tá tudo bem, eu posso pagar, ok. Ou então, se é uma pessoa que, por exemplo, se ofenderia, né? Olha, eu prefiro, me sinto confortável em dividir a conta com você. A gente pode fazer assim? Acabou, não tem guerra. Exato. Ou faz até um combinado, né? Se de repente você tá gostando do papo, né? Do encontro, você fala, olha, dessa vez eu aceito, mas na próxima nós vamos rachar. Por exemplo, né? Olha que legal. Agora, cuidado, porque se você estiver achando uma bosta, você não fala isso. Porque não joga a próxima. Você vai dar esperança para coitada ou pro coitado, hein? Olá, gente, vamos fazer, né, bonitinho com as pessoas. Mas você vê que tudo passa pela forma que você coloca e a clareza das coisas também, né? Então, é aí que você já começa. Esse é um ponto, acho que bem legal. É aí que você já começa a colocar a sua forma de conversar, o que você aos pensa. Pouquinhos, nos detalhes. É gradativo. A gente vai mandando as mensagens, né? Isso, olha, pra mim tá tudo bem dividir a conta, né? Porque você também não sabe o que vai, no caso dessas moças, o que o rapaz tá pensando. De repente, achou que, tudo certo. Bacana, ela quer dividir, pra mim tá tudo bem, né? O outro também, não, eu faço questão, de repente, por um outro tipo de pensamento, não se preocupe, querendo agradar. Tem tanta coisa que passa na cabeça das pessoas e é muito ruim a gente tentar prever, porque não dá certo. Exatamente. Então, você se colocar de uma maneira gentil, né? Perguntando. Eu sempre falo assim: os pacientes perguntam algumas coisas. Não sei lidar com tal situação. Não sei como ajudar fulano. Gente, na dúvida, pergunta. O que você acha? Como que eu posso te ajudar? Porque a gente não tem que saber tudo mesmo sobre o outro. A gente não sabe nem sobre a gente, vai querer saber sobre o outro? Exatamente. Não, excelente técnica. Pergunta, olha, proponha. Tá tudo bem dividir a conta? O que você pensa disso? Você se incomoda? O que você tá achando? Né? Então, exatamente. Perguntar não ofende, né? É muito mais. É um não deveria, pelo menos, né? Entre deveria. pessoas que sabem dialogar, isso é extremamente normal, né, gente? Isso é até bom para você já reparar essas coisas, né? Exato. Cá, pessoa. Deixa eu aproveitar que a gente falou nesse assunto de divisão. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante agora, aproveitando que a gente entrou nesse negócio de divisão. Se você acha que esse assunto é importante e relevante para alguém, manda essa live para a pessoa, porque a gente está aqui no começo, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, então aproveita, aperta esse coraçãozinho aí para o Instagram entender que é um conteúdo bacana e enviar para mais gente. Quando eu falei, Cá, aqui nos meus stories que a gente ia fazer essa live, a pergunta que mais chegou foi
como que a gente faz a divisão do orçamento entre casais. Então, ó, se você estiver se você estiver na fase do namoro, excelente, porque você está na fase de organizar isso. Depois que você realmente já juntou as escovas e tal, se você não combinou esse jogo antes, às vezes fica complicado. Mas você precisa tocar no assunto se não está de uma forma equilibrada, adequada, para arrumar. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Aí você vai, se quiser complementar, Kai, e falar de repente algum caso que você se lembra, acho que é bem legal. Ó, tem casais, gente, que gostam de juntar tudo. Para eles não faz diferença quanto um ganha, quanto o outro ganha, quanto um gasta, o outro Dinheiro é da gasta. casa, né? O dinheiro é da família, é da casa, e eles juntam tudo, tá? Isso funciona bem para quem não tem essa questão de individualidade, que gosta de saber, né, do seu dinheiro, das suas coisas, que não liga. E também acho que é muito saudável para quem ganha muito diferente. Porque o que acontece? Quando você quer dividir as coisas e uma pessoa ganha R$ 2.000 e a outra ganha R$ 8.000, começa a ficar complicado você querer dividir meio a meio, concorda? Né? Até uma coisa que eu ia colocar, o que eu já vi acontecer é um casal que dividia proporcional. Então, por Isso, exemplo, vou falar disso. era isso. É uma forma também, né? Pode funcionar. É sim. Esse jeito aqui, esse primeirão que eu tô citando, é já pensando nessa disparidade entre valores, porque você não vai conseguir dividir 50-50, né? Meio a meio, rachar, se for dessa maneira, a não ser que vocês vivam no patamar da pessoa que ganha menos. Ok. E aí, né? Mas olha, talvez a restrição, né? De repente a família podia viver de uma forma muito mais confortável, né? Mais gostosa. Então, quando é muito dispare assim os valores, é sim uma forma saudável. Junta tudo, renda da família, porque senão no dia a dia vai ficar pesado para alguém ou alguém vai se sentir muito inferiorizado, né? Agora, essa dica que a Camila deu é quando você quer pensar proporcional. Vamos supor que vocês ganham diferente, independente se é muita ou pouca diferença, tá? E vocês não querem juntar tudo. Vocês gostam de cada um fazer suas coisinhas, né? E ter o seu dinheiro, as suas contas, enfim. O que vocês podem fazer? Vocês podem dividir proporcional, que nem a Ká falou. Então, por exemplo, se quando a gente soma, vou falar desse exemplo que vai ficar bem facinho, Ká. Um ganha 2.000, o outro ganha 8.000. A renda dá 10.000 no total, 10.000. né? Se a gente soma. O que isso significa, então? Que quem está entrando com R$ 2.000 está entrando com 20% da renda da família. E quem está entrando com R$ 8.000 está entrando com 80% da renda da família. O que a gente pode fazer? A gente pega as despesas da família e aplica o mesmo percentual. Quem contribuiu com 20% da renda, contribui com 20% das despesas. Quem contribui com 80% da renda, contribui com 80% das despesas. Então, fica uma coisa mais equilibrada. Exatamente. Né? Olha esse comentário. Aqui em casa o dinheiro é um só, mas temos um baldinho individual para não ter cobranças. Baldinho da aposentadoria também é separado. Funciona bem. Nicole é linda, gente. Ela e a Verônica são um casal maravilhoso que eu atendi aqui no planejamento. E a gente ensina a regra dos baldinhos, que é a divisão da renda, né? Nunca teve briga pelo fato do dinheiro ser um só. Eu acho muito legal a ideia do dinheiro da família. Eu acho que para quem se sente confortável, eu acho que funciona super. Sim. E aí, gente, esse dinheirinho que ela falou é excelente para casais. Sabe quando eu fico postando aqui, eu fico falando para vocês da cotinha do Eu Mereço? Lá eu nessa essa cotinha. Então, lá nessa técnica, a gente tem um baldinho, um potinho só para o dinheiro do Eu Mereço, que é um dinheiro que não é para ter destino. Ele é um percentual da sua renda, que eu sugiro que seja aproximadamente 5%, né? Vai depender do teu momento, das tuas prioridades, enfim, mas pelo menos ali 5% da tua renda livres, exatamente para você poder
pisar na jaca se houver uma oportunidade legal, inesperada. Se você quiser comprar alguma coisa que não estava planejada, mas você quer muito aquela coisa. E é muito legal, né, Sam, e você tem o dinheiro. Você fazer isso sem se sentir culpado, né? Porque Exato. se você já tem essa cota separada e você sabe que o destino é o eu mereço, quando você compra essa coisa, que pode ser uma coisa, tipo, muito pela vontade do dia ali, porque não tem destino, não tem aquela coisa, não paguei aquela conta, né? Puxa, tava comprando isso aqui. Não tem esse sentimento. Não, porque tava orçado. E aí, quando é casal, cara, isso é maravilhoso. Porque o cônjuge 1 vai ter a sua cotinha do eu mereço e o cônjuge 2 vai ter a sua cotinha. Então, ninguém enche o saco de ninguém, porque cada um tem o seu valor. Se você quiser com o seu baldinho. Se quiser, não. Gente, aí é um combinado de cada casal, mas é um dinheiro que, na minha opinião, não precisava nem dar satisfação. Você tem um controle lá, vira. Eu mereço, por exemplo, da Nicole, eu mereço da Verônica. Todo mundo, não importa com o que gastou. Você vai colocar lá se você gastou a sua cotinha ou não e pronto, né? E o legal é que se você não gastar, você acumula com o mês seguinte, aí pode gastar até um pouquinho mais e assim vai, né? Nossa, e aí, legal. ó, a terceira divisão que eu sugiro, né? A gente falou do tudo junto, a gente falou do proporcional. E agora a gente vai falar da divisão realmente 50-50, né? 50% para cada, 50% para o outro. Quando isso funciona, na minha opinião, tá, Cá? Lembrando que nada aqui é escrito na pedra, tá, gente? Sim, inclusive, são sugestões, né? Compartilhem se vocês fazem de forma diferente. Aqui com a experiência, com a gente, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente encontra esses meios. Dividir meio a meio, eu sugiro que seja para casais que ganham parecido. Tá. Né? Não precisa ganhar exatamente igual, porque é muito difícil um casal ganhar exatamente igual, né? Mas se você tem uma pequena diferença, pode funcionar muito bem, né? Cada um tem sua conta, racha tudo e tá tudo bem. Aí tem que ter o cuidado, que nem nós falamos no começo, de saber quanto o outro ganha, quais são os gastos, né, em comum Não da mentir, casa. né? Não mentir, pelo amor de Deus, senão vocês vão fazer, né, a divisão errada. E aí pode super funcionar, porque ganha parecido, tá tudo bem dividir, não vai ficar pesado para ninguém, ninguém vai se sentir sobrecarregado e ninguém vai se sentir inferior. Então funciona legal. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque muita gente às vezes não fala sobre isso e meio que ficou subentendido que é meio a meio, só que tem uma pessoa no relacionamento ganhando 3 mil reais e a outra ganhando 15. E aí as pessoas querem dividir as coisas. Não dá, gente. Não dá. Não vai casar. Então, assim, para quem perguntou, tá aí a resposta. Testa. Às vezes, gente, vocês vão pôr um modelo, vai experimentar, de repente não vai dar certo, testa outro, até vocês encontrarem o ritmo de vocês. O que você acha, Ká? Eu vejo que essas sugestões, elas são muito importantes, mas antes da gente decidir, eu acho que a gente precisa conhecer quem é que está do nosso lado. Por que eu digo isso? Vamos supor que a gente faz um meio a meio, só que um é muito gastão e o outro é muito controlado. Eu vejo que é importante, além dessa decisão, claro, ser tomada juntos e tal, é importante conhecer, cada um se conhecer e conhecer o outro. Porque também para não gerar briga, sabe assim? Sim. Então, existem pessoas que têm problemas com o dinheiro. Que é um problema. E você pode rachar, Cá, só aquilo que é comum. Então, é uma opção. Esse eu acho que é um ponto. Então, por exemplo... aluguel, água, luz... Exato. Internet da casa. Agora, se a pessoa é gastona, compra muita roupa, por exemplo, e é uma coisa que não faz sentido para você, você não vai ficar rachando com ela, entendeu? Então aí, faz esse combinado. Isso. Aí, nesse sentido, o dinheiro da casa talvez não seja o melhor caminho, né? Porque se o dinheiro é da casa, então beleza, eu vou torrar lá, sei lá, quantos mil por mês de roupa, sapato, enfim, qualquer coisa. E ainda que seja tudo pago, isso pode gerar aí conflito. Então, é importante, na hora de decidir fazer testes, as pessoas colocarem as suas dificuldades. Isso é um ponto muito legal e importante, porque a gente tem dificuldade de falar o que a gente... Olha, eu tenho esse problema aqui, eu não consigo, quando eu olho, meu cartão estourou. Eu sei que é um problema. E assim...
sei lá, preciso de ajuda, preciso me corrigir, preciso de uma planejadora financeira, preciso de alguém para me ajudar. Mas veja como é importante a gente se colocar para o outro sem medo, sabe assim? Porque quando a gente tem esse medo de falar as nossas dificuldades, os nossos medos e tal, a gente vai mascarando um problema, daqui a pouco tem um rombo, né? Um rombo no orçamento, um rombo no relacionamento, um rombo na confiança. Então, eu vejo que esses testes, essas sugestões, elas são ótimas. E o que faz com que elas deem certo ou não? A nossa franqueza ali, sabe assim? A nossa sinceridade. E por isso que eu digo, quando que a gente começa a falar sobre isso? Desde sempre. Se possível, desde sempre, desde né? Sempre. Ó, deixa eu só responder, que eu não sei se a Carol precisa sair, ó. Vai ficar gravada assim a live, tá, Carol? Tanto aqui no meu feed no Instagram, isso. E também eu subo lá para o YouTube, porque eu reparei, o Ká, que o YouTube virou um rádio, muitas vezes, né? A galera deixa lá rolando na TV, por exemplo, e vai lavar uma louça, né? Deixa o celular de cantinho, fica cozinhando e ouvindo. E eu falei assim, pô, por que não? Porque a galera me falava, né? Pô, no Instagram é ruim de fazer isso, não dá muito certo de fazer isso. E aí a gente fez esse teste, tá funcionando. A galera depois assiste também lá no YouTube. Então, vai ficar lá no YouTube também. Tá bom, Carol? Se precisar sair, obrigada pela sua participação. Gente, mandem dúvidas aqui no chat. A gente está falando bastante coisa aqui sobre a questão das finanças para casais, mas aproveita, né, que vocês estão aqui, de repente, tirar suas dúvidas. Enfim, acho que é muito válido, né? Ela falou, a live tá muito boa. Muito obrigada, excelente. Ó, Ká, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu queria saber. Você começou a falar de um ponto que as pessoas também me trazem muito e veio num formato de uma outra pergunta, mas eu acho que dá pra gente explorar aqui. Perfis diferentes. Você acabou de falar, um é Gastão e o outro não é. Como que a gente faz? Aí, por exemplo, lá nas minhas caixinhas de pergunta, vieram duas pessoas diferentes. E foi engraçado que foi um homem falando da esposa e uma mulher falando do esposo. Falando assim, eu quero investir, mas o meu companheiro, minha companheira, não. Como eu faço? Né? Então, de novo, o assunto é perfis diferentes. Um quer fazer de um jeito, ou quer fazer uma coisa, e o outro quer fazer outra. Como lidar com perfis diferentes sem voar no pescoço da pessoa? Sem jogar da janela. Sim. Isso é bem assim, é um pouco complexo, né? Mas eu vou tentar, assim, ser objetiva. Primeiro que isso a gente sempre vai encontrar, né? Quando a gente fala de relacionamento, sempre vai ter diferença. Sempre, 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 sempre. Mas eu vejo que são duas coisas, assim, que a gente... São duas classes de pessoas que a gente pode separar. Quem ainda está no relacionamento, namoro, é uma coisa. Quem está no casamento já é uma outra coisa, né? Mas se a gente for unir para colocar para geral, eu vejo que tudo vai passar pela maneira como vocês resolvem as coisas. Isso parece uma coisa, né, simples, mas não é. Por quê? É preciso entender qual que é o objetivo do casal, entende? Então, tá bom. Um quer investir, o outro não quer. Qual que é o objetivo desse que investe? Né? O que ele tá pensando? E aí a gente tá falando de diálogo, certo? De sentar, olha, vamos aqui sentar e falar sobre isso. O que eu penso? Por que eu quero investir? O que eu acho bacana? Por que eu... Sabe? Explorar. O outro que não concorda, não acho que não tem nada a ver, você está viajando. Por que você acha que eu tô viajando e tudo mais? Então, é importante entender qual é o objetivo deste casal. Porque se forem objetivos muito diferentes, vai dar muito problema. Né? E às vezes, Cá, o casal nem tem objetivo, e esse é um problema. Porque a gente fica vivendo dia após dia aquela rotina, aquela mesmice. Gente, começo de relacionamento, vocês sabem, né? Encostou, já tem aquele foguinho, pau. Depois, olha, tem que fazer um esforço aí, hein, galera? Pra gente manter essa chama acesa. Ó, hoje até passei um batonzinho vermelho para inspirar a galera. Mulheres, por gentileza, passem batom vermelho. Às vezes de manhã seu dia tá uma bosta. Você passa um batom vermelho, o negócio muda de um jeito.
Já fez isso, cara? Nossa, no dia que eu não tô bem é o dia que eu mais passo maquiagem. É outra coisa. Gente, olha, o negócio muda, assim, né? É outra coisa. Não, É mas isso é importante verdade, entender cara. essa questão do objetivo, vejo eu, porque para isso funcionar, precisa ter objetivo comum, não tem jeito. O comum, e eu diria que também os individuais, cá, porque às vezes as pessoas se anulam, né? Fica só com o objetivo da família, comprar a casa, não sei o quê, viajar, levar a festa de 15 anos da filha. E o casal vai ficando. E a pessoa individualmente, de repente, ela queria fazer uma pós-graduação, o cara queria, sei lá, realizar o sonho de ver um jogo de futebol na final da Libertadores de não sei da onde. Então, tem que ter os dois, o da família e os individuais. E é por isso que vai cair sempre no quanto as pessoas conversam sobre isso. Sim. Então, assim, temos os nossos objetivos comuns, mas para mim é importante fazer a pós. Por quê? Porque isso vai ajudar na minha carreira, porque para mim é importante ver a final do jogo em tal lugar. Por quê? Cara, porque eu gosto muito disso. E para mim é importante. E aí, quando o casal ele tem essa compreensão, puxa, se para ele é importante fazer isso, eu quero que ele faça. Né? Exato. Tipo, e não a falar, ai, que coisa besta, vai gastar esse dinheiro nesse jogo. Não. Para ele é importante, cara, tem que ir lá fazer, tem que assistir, tem que, né? E aí é que volta o diálogo. O quanto nós conseguimos fazer isso, o quanto é importante a gente ter aí uma reserva, o quanto é importante, né? Mas a gente está falando de um relacionamento ideal, né? Onde há compreensão, paciência. Mas, gente, não é assim? Ó, a psicóloga que tá falando, não sou eu. É o que a gente acredita e aponta que é o saudável, né? Mas muitas vezes não, por quê? Porque falta essa disposição, eu digo assim, que não tem aquela frase, os opostos se atraem, né? Mas a verdade é, os dispostos se atraem. Por quê? Nossa, amei essa frase. Quando eu me relaciono, eu tenho que estar disposto. Não é disposto só para o sexo, não é disposto só para ir ver a pessoa. Essa disposição é fácil, né? Porque a gente está falando do que é bom. Eu tenho que estar disposto a sentar e falar, olha, a gente está com uma questão financeira, vamos falar sobre isso. Eu tenho que estar disposto a ouvir o que o outro deseja, o que o outro precisa, a necessidade do outro. Então, o relacionamento é disposição. É amor, é sexo, é um monte de coisa, mas a disposição, eu diria que sem ela não funciona. Porque você tem que estar disposto. É verdade. Né? Ó, a Van tá falando aqui, ó. 90% do tempo tem que ter paciência. Tem um dia que o outro não tá bem. Tem um dia que o outro Eu concordo, Van. Né? E aí você tem que... E eu não tô falando só da gente, não, né, Cá? O outro com a gente também, coitado, com a gente, né? obviamente. E coitadas também, porque assim, a gente também não é fácil, né, minha gente? Então temos nossos momentos também, né? Claro. Então, voltando à sua pergunta, né? Como fazer com a diferença? É primeiro ter a disposição de falar sobre isso de maneira clara, não esconder as coisas, não mentir. E tentar encontrar objetivos que são comuns, né? Além de manter os individuais, para que a gente consiga contemplar ali, de uma maneira geral, um pouquinho para todo mundo, né? Sim. E por que eu falei que eu dividiria, né, em duas classes de pessoas? Quando você está namorando e você conhece uma pessoa que tem um objetivo muito diferente, ela é muito diferente de você, eu pensaria 2 vezes. Eu não... Porque a gente fica, mas eu gosto tanto dessa pessoa, não sei o quê, mas desde quando é muito, mas tô falando muito, né? Não tô falando de coisinha pequena. Eu quero comprar... Não, vou te dar um exemplo. Um quer ter filho, o outro não quer. Olha que situação. Temos um conflito aí enorme. Muito grande, né? Muito grande. Então, assim, quando eu vejo que no namoro são objetivos muito distintos, eu colocaria o pé no freio e repensaria essa relação. Agora, não é fácil, né, Cá? Porque nessa hora a gente tem que trazer o racional, que nunca vem quando a gente tá com aquela coceirinha lá embaixo, entendeu? Tem que pensar, trazer o racional. Porque assim... Entendeu? Porque é você atestar que vai sofrer, entendeu? A pessoa não tem nada a ver comigo, eu quero ter filho, ela não quer. Eu sou uma pessoa, né, que eu tenho a ideia de construir,
de me planejar, de já pensar numa aposentadoria, de a pessoa quer viver só aqui agora, porque só se vive uma vez, frases que a gente escuta, né? Que dão aquela desculpinha pra gente torrar o dinheiro. Enfim, um monte de coisa. Por que você vai casar com essa pessoa? Por quê? Entendeu? Dentre 7 bilhões de pessoas no mundo, por que essa, né? Por que essa? Meu Deus do céu! Ponto. Mas casei, tô casada, tenho família, não é uma opção, né? Aí, meu bem, você vai ter que investir muito no diálogo, na paciência que a Vê falou. Cara, a gente vai aqui dar um jeito, entendeu? Então a gente vai conversar, não rolou a conversa, depois a gente tenta de novo. O que eu falo muito para os meus pacientes, tenta abordagens diferentes. Nós somos complicados. O ser humano é um ser complicado. Às vezes eu te abordo de uma forma e isso te faz mal, isso te, né? Abordagem, você viu que falar com a pessoa nesse tom não vai funcionar. Muda você o jeito de falar. Dê o primeiro passo, exemplo. às vezes, né, cara? Eu dou um exemplo. Porque se fica esperando a pessoa, né? Às vezes você já tá consciente, dá você o primeiro passo. Você. Então vai você, puxa, eu entendi que quando eu falo desse jeito, a pessoa ela aceita melhor, então é desse jeito que você tem que falar com ela. Sim. Entende? Desculpa, então, você ia dar um exemplo, né? Eu te cortei. O exemplo, não, o exemplo era esse. Você às vezes vai falar, é bem simples. Você tá lá numa, sei lá, numa DR. Ah, porque você é egoísta, porque você não sei o quê. Quando você começa a trazer esses adjetivos, a pessoa naturalmente ela já levanta a armadura, entende? Claro, ela defesa, né? É natural do ser humano, todo mundo faz isso. Uns mais, outros menos. Se eu falo, ó, você é egoísta, você... Agora, quando eu falo a mesma coisa desse jeito, olha só. Então, quando você faz assim, eu fico chateada. Sabe, quando você toma uma decisão e você não fala pra mim, quando você faz tal coisa e não compartilha comigo, eu fico triste. Porque às vezes eu sinto que, não sei, que eu não tenho tanta importância assim. Olha que legal. Você tá falando de si, não do outro, né? Você pegou o negócio. É isso. É sobre mim, entende? Olha, eu não tô falando você é egoísta, você... vai dar briga. Agora, quando eu falo, olha, quando você faz assim, eu me sinto assado, muda. A pessoa para pra te ouvir. E aí, se for um relacionamento, né, ainda com amor e tantas coisas, o que gera no outro? Cara, eu não quero que ela sofra. Ou que ele sofra. Puxa, então se eu falo assim de forma mais grosseira, nossa, ela sofre, então eu tenho que dar uma controlada. Veja, é muito diferente de eu falar, você é muito egoísta, você toma decisão, não fala nada pra mim, você não será. Não já tá pedindo pra brigar, né? Não tem conversa. Então, esse é o ponto, é a gente se perceber enquanto ser humano dentro de uma relação, né? Eu sempre falo, o foco tem que ser, claro, ali na conversa, os dois, mas o que eu posso fazer para melhorar esse diálogo, entende? Sim. E escolher um bom momento, né, Kai? Eu sempre falo isso também para os clientes, né? Às vezes eu cuido de casais, um dos cônjuges não quer participar, às vezes começa, depois para e a outra pessoa continua e né, fica uma situação delicada. E aí eu sempre proponho que a pessoa também não fique insistindo demais, forçando a barra, principalmente em momentos inadequados, né? Você pegar, sei lá, uma segunda-feira à noite, a pessoa trabalhou que nem uma louca, cansada, exausta, com fome, com frio, às vezes voltando do trabalho, e você quer falar de um assunto pesado desse. Vai dar certo? Provavelmente não. Então, já vai assim também ficando com a antena ligada e vendo qual que é o momento, né, que a gente tá mais tranquilo, que o ambiente tá gostoso, né? Às vezes, gente, eu falo isso para os clientes, isso é verdade. Traga reforços positivos para essa conversa. Faz uma mesa com alguma coisa que vocês gostam, uns queijinhos, um chocolate. Vamos falar de sonhos, dos projetos. E aí, para poder chegar neles, vocês têm que falar de dinheiro, vocês têm que falar dos problemas, né? Mas olha como você vai criando um clima que proporciona o diálogo e não a discussão. Ah, não, exatamente. É o que eu falei lá no começo, eu repito. Não precisa virar uma guerra, não precisa. Exato. As questões do relacionamento não precisa ser guerra. Agora depende das duas partes. Por isso que eu gosto dessa frase. São dois dispostos.
E assim, eu ia deixar isso mais para o final, mas a gente está chegando nos 15 últimos minutos, então, minha gente, aproveitem que Camila, a hora da Camila é cara, tá, minha gente? Brincadeira, né? Não, vocês falam com ela depois, se vocês quiserem contratar ela, tá? Ó, peraí. Antes de mais perguntas, o Luan colocou aqui, ó. Há homens que sugerem para as mulheres ficarem em casa, mas isso por causa de gravidez, por exemplo, mas isso na maioria das vezes gera uma dependência que em alguns casos continua porque a pessoa fica fora do mercado há anos. Gente, isso que você está falando, Luan, inclusive, para quem gosta, vai lá no Netflix, depois vocês vão procurar um seriadinho que chama Explicando. E lá vai ter um episódio falando do porquê que as mulheres ganham menos do que os homens. E hoje, com estudos mais aprofundados, chegou-se à conclusão que nem é mais tanto por essa coisa do sexismo. Só porque você é mulher, você ganha menos. Tá. Muitas vezes é porque a mulher congelou a carreira porque ela engravidou e teve que cuidar dos filhos por alguns anos. E enquanto ela congelou, o companheiro continuou. Então ele foi crescendo, ele foi estudando. E aí, né? As mulheres que não engravidam, elas conseguem chegar bem próximo, sim, do que os homens, de repente, que não fazem pausa na carreira. Até mais, né? Você trouxe um ponto, Lua, que me fez desenrolar até outra coisa aqui. Mas sim, isso pode acontecer, né? E aí, quem sabe, né, um dia nós tenhamos um país evoluído que além da licença maternidade, vai ter a licença parental também, que é super importante, porque lá fora isso é muito comum. Se a mulher tem 4 meses de licença, se a mulher tem 6 meses, o homem tem a mesma coisa, porque a responsabilidade é dividida, o próprio mercado de trabalho não vê mais diferença, porque independe, né? Ambos vão sair, né, de licença maternidade, parental, enfim. Então, isso pode acontecer mesmo, né? Eu não sei se isso, de repente, acontece aí com você, Luan, mas aí o que eu digo, né? Talvez seja a hora, então, de priorizar um pouco a companheira, já que ela priorizou a família por alguns anos, se agora a criança já vai para a escola, já, né, tem uma outra rotina, quem sabe injetar um pouco mais de dinheiro na construção, né, da carreira dela, já que ela pausou, para tentar acelerar um pouco esse processo. É complicado, né? E isso é um desafio, é um assunto bem delicado mesmo, fato. Bom, vão mandando as perguntas aí. O que eu ia te falar agora, Ká, que eu queria deixar por último, é que assim, alguns relacionamentos, né, por mais que a gente tente, né, a gente fez o workshop da Sam, tá fazendo a terapia com a Camila, né, tá tentando de tudo, e fez a mesa com queijo, trouxe o vinho, abriu o coração, e não sei o quê, e o companheiro ou a companheira simplesmente não está disposta. Não está disposto, como você disse. Eu sou bastante pragmática nessa hora, porque eu penso como você, né? A gente tem que estar aqui feliz, enfim. E aí, nessa hora, gente, eu sinceramente, eu falo que você tem que buscar o seu caminho e procurar uma pessoa que vá voar junto com você, alavancar os projetos junto com você. Se você já tentou de tudo, se você já puxou a pessoa... Eu sei que não é fácil, às vezes são casamentos de anos, às vezes são filhos, mas e aí, vocês estão felizes? As crianças estão felizes, né? Como é que vai ser isso daqui 10, 20 anos? Né? Todo mundo olhando para trás e se arrependendo. Então, assim, ainda mais vocês em fase de namoro, hein? É o que a Camila falou. Cara, namoro, diferente. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei aqui na internet, de lives e lives, que diz assim, o namoro foi feito para acabar. Ou você... namora uma pessoa muito incrível e acaba porque você casa com ela, né? Acabou em casamento, ou é uma cilada e acabou porque tem que acabar. Então, para quem está namorando, começando, a hora é agora de você botar tudo na mesa, de você pensar nisso, porque e assim, não caia naquela coisa, mas e se a gente casar e ele tomar ou ela tomar a consciência? Não, gente, não é assim, né? Você já teve o teste, né? O test drive no namoro. Você já sabe como é que funciona, você sabe, né? como é, né? E assim, isso que você tá falando é um ponto bem importante, porque às vezes as pessoas têm dificuldades de entender que a vida, por mais que a gente ame, que a gente goste, a vida, ela é difícil, né?
Então, veja só, se eu sou uma pessoa que eu tenho aí objetivos e eu quero crescer, eu quero voar aí e tal, se eu tô com uma pessoa que não quer, que não vai, eu tenho duas escolhas. Ou eu aborto meu sonho e eu vou ficar ali. É uma decisão. E Você segura a pode escolher. frustração, né? Segura a frustração. O problema é seu, você que escolheu. Ou, meu bem, beijo, vá com Deus. Vou tomar meu rumo. Não tem outro, não tem um terceiro. Não existe. Porque Não é fácil, né, conselho. Cá? A gente não tá Não. dizendo aqui que é fácil, mas Não, eu acho é que às vezes as doído. pessoas precisam ouvir isso, de que Sim. às vezes, gente, a gente já tentou tudo que tinha que tentar. Se você não tá feliz, se aquela pessoa tá parecendo uma âncora no seu pé, né? Que faz você ficar ali estacionado e você quer navegar, você vai ter que tomar decisões. E decisões não são fáceis, né? Mas assim, é isso. E eu sempre coloco isso. É a sua vida, né? É a sua vida. Então, até que ponto vale a pena você depositar ou, né, ficar numa situação que não vai evoluir? Então, eu também vi em outro lugar algo desse tipo. Para você ter uma vida satisfatória, né? Você precisa ser racional e não emocional. Não adianta. É difícil, né? É difícil, porque, eu gosto tanto. Gosto tanto dele. Mas tá bom, mas e? Né? E o que mais? Né? Só gosto, sabe? E assim, outra coisa, quando a gente for ver o relacionamento na sua prática diária, o que é um relacionamento? É pagar conta, é dividir decisão, é no dia que tá com perrengue, o carro quebrou, a gente não tem dinheiro para arrumar. O que a gente vai fazer? Cara, quebrou um negócio ali, vai ter que reformar não sei o quê. Poxa vida, olha isso, perdi o emprego. E agora, o que a gente vai fazer? Isso é relacionamento. É isso, entendeu? É a então, vida, né? É a vida. A vida acontecendo. Relacionamento também é sexo? É. Relacionamento também é uma visitinha ali no cinema? Sim. É a parte gostosa? Claro que é. Mas, se a gente for ver, na maior parte do tempo, não é isso. Sim. Na maior parte do tempo, você está trabalhando, resolvendo problema, lidando com a família, lidando com o seu chefe doido. A maior parte do tempo é isso. Sim. Você entende? Então, isso é muito importante que as pessoas tenham clareza. E você tocou num ponto importante. Quando eu falei da live, eu fiz várias perguntinhas, né? Aí eu perguntei sobre isso, se as pessoas achavam que problemas financeiros podiam afetar, inclusive, a libido, né? O desejo entre casais. E foi quase unânime. Mais de 90% da galera que respondeu a enquete que eu fiz aqui nos stories disse que sim. Então, gente, isso é uma outra questão, né? Por que a gente tá junto, né? Tem um monte de coisas que a gente quer ter de forma saudável, inclusive, né? A nossa vida sexual. Só que se a gente não tá com a nossa mente bacana, se a gente não tá em paz com as decisões, se a gente tá escondendo as coisas do outro, é óbvio que isso vai afetar, né? Você não tá 100%, você não relaxa, você não tá 100% ali. Você não vai se preocupar com a pessoa, você tá puta com a pessoa, você vai se preocupar em fazer alguma coisa em especial, né? Comprar uma velinha, fazer alguma coisa. Não vai, sua cabeça não tá nem aí, entendeu? Então, assim, isso é importante, gente, porque esse tipo de coisa vai minando todo o relacionamento, né, Cá? E da mesma forma que você constrói uma relação forte tijolinho por tijolinho, você destrói assim também. Então, se eu jogo para debaixo do tapete, se eu não falo sobre isso, é como se você fosse tirando os tijolinhos mesmo daquilo que você já construiu. Então, precisa tomar cuidado. Sempre esse ponto, é disposição de você estar ali naquela relação, falar sobre o dinheiro, falar sobre as dificuldades. Olha, eu não sei lidar com dinheiro, preciso de ajuda. Isso não é feio, isso porque na nossa cultura, você sabe muito melhor do que eu, né? É muito recente falar sobre dinheiro, né? É uma coisa muito que o brasileiro, de forma geral, ele não sabe, né? Não é uma coisa. Eu, pelo menos, sei lá, eu só fui aprender a lidar com dinheiro depois que eu entrei em dívida, para falar a verdade. A gente não tem, né, educação financeira. E duas pessoas que não tiveram se juntam e querem tentar. Exatamente, então veja só. E sozinhas, tadinhas, oh meu Deus. Então vamos pensar. Se eu tenho alguém ali na família que é mais esclarecido, entendido nesse assunto, por que eu que não sou vou me esconder? Não, olha, me ajuda. Eu não consigo fazer isso, me ensina. O que eu faço? Peça ajuda, né, Cá? E eu diria que assim, ó,
tem duas profissionais aqui que podem ajudar. Eu como planejadora financeira e a Ká como psicóloga, porque uma coisa complementa a outra, gente. Porque muitas das questões financeiras estão relacionadas com o nosso comportamento, com coisas que a gente viveu, às vezes até na nossa infância. Então, se você de repente ama a pessoa que você está do lado, tá com grandes problemas, não estão conseguindo sozinho, peçam ajuda, busquem um profissional. Vocês vão ver que vai ser o dinheiro mais barato que vocês vão investir, que de repente vai ajudar sim vocês saírem dessa situação, né? Olha, o pessoal tá dando elogios aqui, ó, show a live, a Emanuele falou. Oi, Manu! A Manu tá ali todos os dias no Instagram me dando oi, bom dia, comentando os stories. A Van colocou aqui, vocês são maravilhosos. Vocês que são, pelo amor de Deus. É isso aí. Cá, excelente. Acho que a gente tocou em vários pontos importantes de quando a gente está falando sobre finanças para casais. É lógico que esse assunto é super complexo e muito individual, né? Então a gente tentou falar aqui de uma forma abrangente para ajudar vocês. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Eu vou colocar, gente, o perfil da Ká depois lá nos meus stories para vocês seguirem ela e quem sabe aí ajudar, né, nessa uma descoberta, né? Uma jornada, né? Então, manda teu recado aí, Ká. Eu vejo que o que pode, assim, servir para a gente, o nosso, claro, foco aqui é falar da parte de finanças para casais, mas se eu puder deixar, assim, um recado que serve para absolutamente tudo no relacionamento, conversem. Falem sobre tudo. Tudo. Tipo, sobre o filme besta que vocês assistiram até o dinheiro que vocês querem investir, sabe? Tudo. Porque se um casal, ele desenvolve o hábito de conversar, de falar sobre, entender que aquele lugar, aquele relacionamento pode ser um lugar seguro para você se abrir, porque tem isso, né? Como que eu vou falar com uma pessoa que a pessoa só me malha, que a pessoa só me corta, que a pessoa só me critica? Não tem diálogo. Então, dialogar de maneira saudável você estar ali ouvindo o que o outro está te dizendo. Você com ele, ele com você. As coisas vão acontecer. Entende? Então, assim, falem. E se você está numa relação que isso não funciona, aqui, né? Cai fora. Sai dessa. Curta e grossa. Isso aí. Sai dessa. Esse que eu gosto. Não precisa, sabe? Como você falou, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa estar numa relação onde você não tem o mínimo de liberdade para falar, tô precisando de ajuda. Me ajuda aqui. Não tô conseguindo sozinho. Se você não tem isso, você pode encontrar essa segurança em outro lugar. Então, repensa, né? Repensa porque é a sua vida. E converse. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar, olha, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei. Meu dinheiro, não sei se você já ouviu isso, deve ter escutado. Nossa, eu ganho, eu tenho, né? Eu recebo, mas eu não sei onde vai meu dinheiro, não sei o que está acontecendo. Onde vai meu dinheiro mesmo? Que é o pedir ajuda, né? Às vezes o teu companheiro, a tua companheira já vai conseguir te ajudar se essa pessoa é organizada, ou de repente vocês vão buscar ajuda juntos, isso. Né? Não, olha, querido, querida, meu bem, não sei te ajudar, mas vamos falar com a Samila, né? Vamos fazer uma consultoria, né? Vamos colocar para ela ali a nossa situação. Veja, se você não tem a solução, eu posso te ajudar a encontrar. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado, seria esse. Invista em diálogo. É isso aí. Ká, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É muito especial quando você vem aqui. O pessoal sempre gosta das lives. Então, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Querendo ou não, né? Você deixou aí, quem sabe, de atender alguém para estar aqui com a gente. Então, eu fico alegria sempre. Muito feliz. E eu vou deixar uma dica de livro para o pessoal. É um livro batido já, mas eu acho que faz parte, se você ainda não leu. Busca lá o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí. E óbvio, né? Quando eu fizer o cursinho de finanças para casais, vocês vêm também, que a gente ajuda. Não, eu recomendo, tá, gente? Eu já fiz a consultoria com ela, façam. Muito bom. Ká, dá um sorrisão aqui para eu tirar um print. Muito bom. Gente, obrigada, viu? Obrigada, beijo. Tchau, boa noite. Tchau.